aí, galera, muito bem-vindos a mais um Gregário Tech, esse programa que a gente já está acostumado, eu pelo menos, bater um papo sobre ciência, sobre tecnologia, de tudo que vai ao redor do mundo do ciclismo, seja treinamento, seja material, seja nutrição. E vamos lá, hoje o papo vai ser sobre nutrição, sobre um tema que a mim, pessoalmente, é algo que eu tenho estudado nos últimos 2-3 anos, testado e tentado fazer funcionar. Confesso que já testei de tudo quanto é coisa, já tive diarreia por isso, já errei, já acertei um monte de coisa. E agora, cada vez mais, a ciência tem nos ajudado a comprovar. O tema é os nitratos. O que são os nitratos? É a beterraba, não é? Aquela história de que às vezes vem de milenar, né? Toma aquele sucão de beterraba com couve de manhã que dá um gás. E hoje a gente vê que sabe-se muito mais sobre isso e como ele funciona. Hoje comigo para falar sobre isso e com vocês para dar uma verdadeira aula, uma gregária já, né? Podemos falar, porque já esteve aqui conosco antes, né? Vou dar as boas-vindas então a Elizabeth Moraes, a Lili Moraes, que já esteve com a gente falando antes sobre nutrição intratreino, também aqui no Gregário Tech, e entende muito, ajudou a desenvolver aí alguns produtos à base de nitratos e vai aqui ajudar a esclarecer muitas das nossas dúvidas. Lili, deixa eu parar de falar e dar as boas-vindas, né? Obrigado, Nico. Obrigada a todos aqui da Gregário, né? Obrigada aos ouvintes também. O primeiro vou me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elizabeth Moraes, mais conhecida como Lilis Moraes. Eu sou nutricionista esportiva, pós-graduada nesse âmbito, né? Também já fui atleta profissional de ciclismo de estrada, minha equipe era patrocinada pela Specialized Brasil. Então, vivi aí anos em cima da bicicleta também, onde eu pude agregar não só a teoria, né, da minha faculdade, à prática do ciclismo, né? E desde então, trabalho com isso, né? Não sou mais ciclista profissional, mas trabalho muito com isso no consultório, né? E também dando consultorias em empresas e farmácias de manipulação também. Direto ao ponto, Lili, os nitratos cresceram muito, né, em atenção, em busca de alguns anos para cá, na medida de que sabe-se que existem alguns suplementos, comprovadamente pela UADA, com melhora na performance, né? E são poucos. E a UADA lista exatamente quais são esses suplementos. Começar, eu queria entender o que são esses suplementos e o que cada um deles supostamente faz. A UADA ela tem uma lista em conjunto com o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional. Essa lista ela vai se basear, na verdade, em consensos dentro da comunidade científica e entidades muito importantes, como, por exemplo, a American College of Sports Nutrition, né? Então, não é uma lista aleatória, né? Isso que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. É uma lista muito bem feita, né? Baseada em evidências científicas, tá? E boas evidências científicas. Então, quais são esses suplementos, né? Até eu gravei uma live no Instagram sobre isso uma vez e falei assim, as pessoas ficam pasmas quando a gente consegue colocar essa lista para elas, né? Porque você vai numa loja de suplementos, você vê milhares de suplementos. As conversas entre, né, os pelotões são de, sei lá, mais de 10 suplementos que a galera usa, mas quando a gente vai, quando a gente busca, né, boas fontes, a gente entende que não são todos que a gente precisa usar, né, que se a gente usar os certos, o benefício é muito maior do que a gente ficar usando suplementos aleatórios. Bom, então no âmbito dos esportes de endurance, né, que enquadra o ciclismo, o mountain bike e o triatlon maratona aquática também, corridas a pés, são 5, tá? Creatina, que aí promove melhora de força muscular e recuperação muscular. A betalanina, que vai fazer o efeito de retardar a fadiga muscular pelo efeito tamponante que ela tem ali intramuscular. O bicarbonato de sódio também tem o mesmo efeito da betalanina, só que ele age na corrente sanguínea e não dentro da célula muscular, mas também tem um efeito tamponante que vai retardar a fadiga muscular, tá? A cafeína, né, que tem inúmeros benefícios aí, dentre redução de dor muscular durante o exercício, redução de dor muscular tardia ao exercício, melhora de foco e concentração quando usadas em doses corretas, né, não supra. A cafeína é o mais fácil dessa lista de sentir efetivamente no nosso dia a dia o hype, né, de todos. Os outros, você sente, como atleta, eu sinto, mas você já tem que ter um feeling, um desenvolvimento, uma sessão de treinamento, um conhecimento, um autoconhecimento do corpo um pouco mais aguçado.
Sim. E o último que eu ia falar é justamente o suco de beterraba rico em nitrato, tá? Então, são esses 5 suplementos. E, na verdade, esses 5 suplementos, eles têm a categoria de nível de evidência A, que é a melhor categoria, que mostra que realmente o suplemento, ele tem efetividade no ganho de performance esportiva. O suco de beterraba concentrado em nitrato, ele vai fazer uma melhora na oxigenação tecidual, também fazendo uma melhora de força e resistência muscular, além de melhorar a oxigenação e a formação de ATP, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse podcast, mas eu dei uma pincelada aí desses 5 suplementos. O último suplemento que subiu aí como nível de evidência A também é o glicerol. O glicerol, ele age mais no processo de pré-hidratação do atleta. Então, aqueles atletas que sofrem muito com desidratação, não conseguem ingerir adequadamente nem sais, nem água durante o exercício, dependendo da modalidade realmente difícil, por exemplo, maratona aquática, a gente pode se beneficiar com o uso do glicerol prévio ao exercício ou à competição, tá? Outros suplementos que são conhecidos, eles já são como nível de evidência B, tá? Então, eles não são reconhecidos por essas entidades, mas são suplementos em potencial, tá? Se o suplemento não tem nível de evidência A nem B, eu diria que não serve para a gente usar. Então, é muito importante a gente focar nesses suplementos e realmente usufruir, né, da prescrição desses suplementos de acordo também com a fase de treinamento. Então, não dá para você ficar usando aleatoriamente esses suplementos, tá? Porque você vai estar, primeiro, jogando dinheiro fora e, segundo, você vai estar não conseguindo usufruir, né? Porque, por exemplo, aqui, a gente usa agudamente o suco de beterraba concentrado em nitrato ou suplementos à base de nitrato para ter o efeito ali de ganho de performance nos treinos de alta intensidade ou nas competições. Por exemplo, num treino de baixa intensidade, um Z2 ou um regenerativo, não faz sentido você usar. Então, você estaria jogando dinheiro fora e não estaria usufruindo do benefício dessa suplementação. Por isso que, além de você entender quais são esses suplementos, é muito importante entender em qual momento utilizá-los. É o que a gente chama de nutrient time. Então, tem a hora certa de utilizar de acordo com a prescrição de treinamento. Então, existe uma sincronização da prescrição nutricional, deve existir, né, com a prescrição de treinamento também. Tem mais um suplemento que é reconhecido pelo COI, que é o Tart Cherry, que é o extrato da cereja amarga, tá? Esse suplemento, ele é muito bom também. Qual que é a função dele? Otimizar o processo de recuperação muscular. Só que é um suplemento que não pode ser utilizado durante os períodos de treinamento. Por quê? Porque ele interfere negativamente nas respostas adaptativas do treinamento. Ele só pode ser utilizado na semana pré-prova, cerca de 3 a 5 dias pré-competição, para que você chegue na competição recuperado. Por quê? Porque na semana pré-competição, nenhum treinador objetiva ganho de performance, sim, recuperação do atleta para que ele usufrua da performance dele durante a competição. Então, esse também é um suplemento, eu deixei por último para falar, porque tem muita gente que vem utilizando esse Tart Cherry durante semanas de treinamento, né? Então, depois de um treino intervalado, e aí você acaba reduzindo sua resposta ao treinamento. Então, não é, de novo, vale a informação de que precisa saber o momento certo de usar. Eu tinha experimentado já o Tart Cherry, mas nunca treinando, só em competição. Porque é caríssimo e super difícil de conseguir um bom suplemento. Eu usava ele antes de dormir muitas vezes, para dormir. Pode ser subjetivo, né? Mas às vezes em competições por etapas você começa a ficar muito cansado e às vezes você começa a ter dificuldade de dormir, realmente, né? Você fala, nossa, você tá tão cansado que você não dorme. E eu sentia que às vezes que eu usei realmente ajudou, mas confesso que de 2 anos para cá eu deixei de usar. Por dificuldade de encontrar o suplemento, sempre muito difícil de importar, tal. Praticidade, porque às vezes tem uma questão, né? Pô, você ficar levando. Eu lembro que a Cis fazia uns sachezinhos e aí ficar levando aquele negócio pesado, um montão na mão. Deixa quieto, abandonei. Voltando à ideia inicial do programa e que eu acho que a maior curiosidade que eu tenho é na questão dos nitratos ou beterraba. Você mencionou a primeira pergunta, né? O que são os nitratos? Ele é a beterraba? Existem outras fontes que eu posso pegar ele? Como funciona exatamente? Eu vou explicar primeiro como que funciona a ação do nitrato, porque depois vocês vão entender quais outras fontes podem acontecer também dessa ingestão. Bom, quando a gente ingere algum alimento que seja fonte biodisponível de nitrato, esse nitrato ele vai ser convertido no nosso organismo em nitrito e esse nitrito vai ser convertido em óxido nítrico. Na verdade, o efeito da suplementação, ele reflete o efeito do óxido nítrico, que aumenta a vasodilatação, ou seja, vamos falar assim, alarga um pouquinho nossas veias e artérias, né? Promovendo uma efetividade no processo de entrega, tanto de oxigênio quanto de nutrientes que se enquadram glicose e outros nutrientes, ferro, zinco,
magnésio, complexo B, para o músculo, tá? Então, se o músculo está com mais energia, se ele tem os nutrientes adequados para contração e relaxamento muscular e tem oxigênio, isso facilita o processo de síntese de ATP. Ou seja, a gente chama esse processo de reduzir o custo da produção energética. Então, é como se o óxido nítrico ele barateasse a produção de ATP. E o que é ATP? ATP é a nossa moeda energética. É o que o músculo utiliza para conseguir contraí-lo. E aí, quanto mais você contrai, mais ATP você precisa. Isso significa que não só o número de horas que você está em movimento, mas a intensidade dele. Quando a gente está a 45 km por hora, você está contraindo muito mais o seu músculo do que quando você está a 25 por hora. Estou falando de speed, né? Só para uma medida comparativa. Isso é fácil sentir, né? Você pensar, eu estou sprintando, a quantidade de recrutamento muscular que você tem é muito maior. Ou estou na academia, por exemplo, fazendo um exercício com peso corporal ou com uma carga submáxima ali, não sei, um agachamento com muitos quilos nas costas. Está recrutando muito mais músculo. Sente que você está usando muito mais músculo, né? Exatamente. Então, o nitrato, ele vai gerar, então, o óxido nítrico, esse óxido nítrico que tem efeito metabólico. Então, existem outros alimentos que são fontes de nitrato. Mas por que se utilizou e se utiliza tanto a beterraba? Porque ela é uma das fontes onde o nitrato é mais biodisponível. Isso significa que, ao processo de metabolização desse alimento, esse nitrato vai ser muito mais bem utilizado pelo organismo. Agora, outras boas fontes. Cenoura, espinafre, repolho e alface. Mas uma informação super importante, quando a gente pensa na gramatura para utilizar e ter efetividade, é algo muito importante. O que eu quero dizer? Não adianta você chegar lá de manhã e bater um suco de alface com beterraba antes do treino, não fique bom, tá? Só para ser fonte de nitrato, dando um exemplo. Antes do treino, e não é qualquer cenoura, fonte. beterraba e alface. Imagina. Faz uma saladona, um pratão de salada lá, assim. Primeiro que a questão é que tem que ser viável, né? A gente vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim, não é qualquer quantidade de beterraba, não é qualquer quantidade de repolho, não é qualquer quantidade de cenoura. Por exemplo, se você pensa em beterraba, para você conseguir a quantidade correta de nitrato, qual é a quantidade correta para que você tenha efetividade desse processo de oxigenação muscular? Os estudos comprovam que a quantidade que deve ser utilizada é de 350 a 800 miligramas de nitrato, cerca de 1h30 a 2 horas antes de se iniciar o exercício, para que você tenha o pico de ação, né, e o pico de produção ali do óxido nítrico, cerca de 2 horas, 2h30 após o consumo, e esse efeito ele se mantém aí até 6 horas após a utilização. Então, para que você consiga essa quantidade, 350 miligramas de nitrato, você precisa de 350 gramas de beterraba. 350 gramas de beterraba, se for beterrabas pequenas, dariam cerca de 4 beterrabas, ou 2 médias. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, se a pessoa quer fazer um suco de beterraba antes do exercício, ela vai ter que primeiro se disponibilizar a descascar, picar, bater no liquidificador com água e fazer esse suco, né? E aí, se for antes do exercício, você precisa coar esse suco, porque não é desejável que tenha um excesso de fibras, e a beterraba é um alimento extremamente rico em fibra, né? Antes do exercício, que pode acelerar o processo de motilidade gástrica intestinal, fazendo com que o atleta tenha desconfortos gástricos e ou intestinais durante o exercício ou a competição. Então, aí a gente já começa a pensar assim... diarreia que eu comentava antes. Isso, exatamente. Quando eu testei, de já ter testado, né? Exatamente. Então, aí a gente pensa, não, mas aí tem gente que gosta de fazer o suco de beterraba com laranja e cenoura. Não, você até pode fazer, mas muito provavelmente você não vai atingir 400 gramas de beterraba ou 350 gramas de beterraba para ter os 400 miligramas aí de nitrato, entende? Então, quando a gente pensa que para acertar a dose você precisa de uma quantidade muito maior desses alimentos, começa a ficar tanto inviável a produção, né, porque você tem que produzir com maior quantidade, coar para utilizar, quanto o processo de realmente fazer isso de uma maneira certa, que é o fato de coar antes do exercício. E aí, por isso, a suplementação ela se torna mais prática, até porque um atleta que compete, muitas das vezes, ele vai viajar para competir, né? Não é sempre que ele vai competir em casa. Então, como é que ele vai bater isso no liquidificador no hotel? Tem como fazer? Tem, mas, de novo, é muito mais prático a suplementação. O que seria? Seria um extrato da beterraba? Como que...
Isso é um ponto super importante, né? Como que eles produzem esse suplemento, né? Então, eles pegam a beterraba, vão desidratá-la, né? E gerar a pó da beterraba, tá? Só que não é simplesmente você fazer o pó da beterraba, igual tem muita gente que vai lá no mercado e compra granel pó de beterraba. Não é assim. É importante que exista uma análise bromatológica deste alimento ou deste suplemento para que se determine quantos gramas do produto total me dão o princípio ativo em quantidade correta. O que significa isso? Quantos gramas totais do suplemento de beterraba vão me dar 400 miligramas de nitrato? Por exemplo, o da Stratos, a gente sabe que ele é um suplemento, né, que já tem todo esse laudo. 15 gramas do produto deles vão fornecer 400 miligramas do nitrato, tá? E existem outras marcas, mas é muito importante você entender. Várias pessoas me mandam fotos, né, dos suplementos. Lili, eu posso usar essa fonte de nitrato? Aí eu vou lá no rótulo, cadê a informação? Não tem. Se não tem informação, eu vou e ligo para o fornecedor, ligo para o produtor e falo, olha, ou mando uma mensagem, você consegue me passar a análise bromatológica desse suplemento? E vou ser bem sincera, todos que não têm a informação no rótulo, ninguém me respondeu com o laudo do produto, tá? Então, por isso que é importante você usar suplementos com confiabilidade, tá? Para que você saiba que você está usando o suplemento limpo, principalmente, e que te dá o efeito esperado do lucro, tá? Por isso que eu sou tão fã aí da Stratos também. Então, lembrando, né? Não é todo pó de beterraba que vai te fazer o efeito esperado dela. Você precisa saber que esse pó, quem vai te dar essa informação é o produtor, né? Esse pó, quantos gramas desse pó você precisa utilizar para ter ali 400 miligramas de nitrato, pelo menos, 400 a 800 miligramas. Agora, uma pergunta que eu tenho, Lili, a gente fica restrito somente a, vamos pensar na beterraba, no pó da beterraba, ou existem outras combinações que a gente podia usar? Eu cheguei a usar por muito tempo nesses períodos de testes, por exemplo, e acho que foi até uma das ideias, uma curiosidade aqui para quem está escutando, falando com o Leandro, que é o CEO e dono da Extratos, de criar esse suplemento, que eu falava para ele, cara, eu uso extrato de beterraba, que era super difícil de comprar, algumas marcas bem específicas que vinham com esse laudo, você sabia quantos miligramas você tinha, e a citrulina combinada, eu faço essa mistura antes da prova, tal, e uso. Mas, claro, não é nada prático, ficava lá parecendo aquela poção mágica antes da corrida, e abrindo pozinho de beterraba, pensando na balancinha, não sei o quê, pá. Não funcionava legal, daí surgiu. Existiam, eu cheguei a provar outros produtos no mercado, por exemplo, tem o shotzinho da Beat It, que é uma marca focada nisso, foram talvez pioneiros em trazer esse conteúdo para o mundo, eles são ingleses, e eles já tinham, é um suquinho super concentrado de beterraba, horrível, nossa, um sabor péssimo. Depois a SIS lançou também um shot de nitrato, ou seja, existem vários produtos no mercado. Tem gel de nitrato que a gente pega aí com pinça o que pode funcionar melhor na hora de escolher. E até a combinação com a citrulina, né? Sim. O que acontece? A citrulina, ela é um suplemento ainda não reconhecido por essas entidades, mas ela é um suplemento dentro da comunidade científica muito promissor, principalmente porque ela também melhora a produção de óxido nítrico, assim como o nitrato. Então, estudos mais recentes, inclusive um estudo publicado agora que fizeram com triatletas espanhóis em 2022, tá? Um estudo randomizado, super bem conceituado, avaliou a utilização combinada de nitrato com citrulina, tá? E aí mostra-se que a citrulina, ela potencializa o efeito do nitrato. Então, só para todo mundo entender, que efeito é esse? Vamos lá, eu expliquei um pouquinho no começo, mas eu vou explicar um pouco mais agora. Então, a gente vai pegar, então, esses ativos que são fontes de nitrato ou a citrulina. Ambos esses ativos vão ser metabolizados no nosso organismo, produzir óxido nítrico. Então, de novo, esse óxido nítrico vai ter ação metabólica de vasodilatação, entrega maior tanto de oxigênio, quanto de nutrientes, quanto de glicose, e a citrulina, em específico, ela melhora a captação de glicose no músculo, então ela facilita a entrada de glicose no músculo, tá? Mais do que o nitrato, tá? Consequentemente, o músculo tem mais energia, mais nutrientes e mais oxigênio. Se ele tem mais isso, é muito mais fácil e mais barato se produzir ATP, que é a molécula que, né, disponibiliza energia para contração e relaxamento muscular. O que isso faz de benefício para o atleta? É isso onde que eu quero chegar.
Tá? Os estudos mostram, então, que quais exercícios se beneficiam? Tanto o exercício aeróbico, por exemplo, um exercício de endurance, quanto um exercício de força, tá? De força máxima. Principalmente quando a intensidade desse exercício aeróbico é muito grande. Por exemplo, um time trial, tá? Uma prova aí onde se dura até 1 hora, 40 minutos, tá? É muito bom. Ou o Um mountain exercício, por bike, exemplo... um cyclocross, por exemplo, né? Uma prova de cross country na mountain bike, um Isso. contrarrelógio de subida, Contra-relógio. tem uma prova de pista, talvez, né? Se for Uma aí uma prova de prova de pista, meio fundista. olha só como é que são os ganhos. De 1 a 3% em exercícios realizados até 40 minutos, que levam até a exaustão, por exemplo, um contra-relógio, uma pista, por exemplo. De 3 a 5% em exercícios intervalados de 12 a 14 minutos. E de 4 a 25%, essa variação é bem grande, né? Em exercícios realizados até a exaustão, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, se a gente abrange aí no mundo do ciclismo, no mountain bike, os atletas, eles ficam num limite muito grande de intensidade, ali até no VO2, acima do VO2, por exemplo, durante uma prova. E quando vão para o sprint, por exemplo, eles vão até a exaustão. A modalidade do ciclismo, mountain bike, pista, são esportes que englobam força e resistência muscular, concordam comigo? Porque muita gente acha, não, endurance é isso, é intensidade moderada. Não é, né? Por que não é? Porque você vai passar numa subida, onde ali o pelotão tá muito forte, você precisa, às vezes, atacar durante essa subida, ou buscar uma fuga em algum momento de alguma prova, sprintar, não é? Então, tem muita coisa que envolve força também durante uma competição ali do endurance, tá? Então, esses ganhos, né, eu falei aqui sobre porcentagem, mas quais são os ganhos, né? Você aumenta o seu VO2 estimado, aumenta o ganho de potência aeróbica, reduz a sua fadiga muscular, melhora a sua força e resistência muscular. Isso tudo porque você está distribuindo melhor oxigênio, nutrientes e glicose, o que faz com que o músculo também tenha mais facilidade de aumentar a sua biogênese mitocondrial, captação de glicose e eficiência muscular, tá? Então, assim, a gente fala que o resumão, né, o benefício ali, o que o atleta sente? Vamos falar bem sincero, para a gente que usa, né, Nico? Eu vou falar a minha experiência, depois quero que você fale a sua também. Para quem usa o nitrato corretamente, né, as fontes de nitrato corretamente, principalmente via suplementação bem comprovada e laudada, né, a minha percepção é que o meu batimento, ele fica muito mais baixo. E isso, os estudos mostram que, na verdade, o atleta tem um ganho na adaptação cardiorrespiratória. Então, qual que é a minha percepção dessa frase? Quando eu estou me exercitando e uso o nitrato. O meu batimento em um exercício que normalmente ficaria alto, ele fica mais baixo, consequentemente, a minha percepção de fadiga é muito menor e eu consigo ir mais longe, entende? Então, é mais ou menos assim, eu estou numa subida e, sei lá, quando eu bati o pão dessa subida, meu batimento estava médio, né? Batimento médio, 1,72, vamos falar assim, né? E aí, quando eu tomo nitrato, meu batimento médio fica 1,67, 1,68, por exemplo. Então, obviamente que essa diferença aí, pequena, né, ela, obviamente, dentro, né, da minha percepção, né, de exercício ali, faz com que pareça que eu não estou tão cansada, consequentemente, eu posso exigir mais do meu físico. É isso que eu quero dizer. É bem por aí. Eu sinto que quando eu uso em treinos, vamos falar, específicos de intensidade, simulação de provas e provas, né? E muitas vezes, como calendários, eu faço muitas provas por etapas, acabo tendo um uso relativamente contínuo. Mas a sensação, no geral, é um pouco aquela sensação de que você está rodando fácil. Que você sai para rodar e você não tem... Tem dia que você sai para andar, né? E parece que tem uma coisa entre a pele e o músculo que você fala, nossa, que dor nas pernas, eu não vou estar pesado. E quando eu faço a utilização dos nitratos, a sensação é mais nessa linha de que você sai e está rodando levezinho. Nossa, hoje eu não estou sofrendo, estou fazendo força. E corrobora um pouco, claro, com o teu feeling. Agora, tem um ponto que você colocou muito importante, que é qual é a utilização correta. Eu já vi muita coisa falando de desde 2 a 3 horas antes, junto com, né, a tua refeição ali pré-prova, pré-treino. Já vi, às vezes, pouca coisa, mais coisa da utilização durante. Tanto que a gente tem, por exemplo, falando especificamente, a Dobro lançou um gel de nitratos, a própria CIS tem um gel com nitratos também. E, posteriormente também, depois eu tenho curiosidade de saber qual é a tua opinião no uso posterior.
também durante Sim. no recovery. Sim, sim. Mas entender passo a passo, o que hoje a ciência, tua experiência na utilização de momento, timing de intake? Sim. Bom, primeiro eu vou falar o que a ciência, né, tem como consenso, tá? O consenso é que deve-se utilizar as fontes de nitrato, de suplementação ou suco concentrado em beterraba, suco de beterraba concentrado em nitrato, 1h30, 2 horas antes do exercício. Esse é o protocolo muito bem já comprovado, porque o pico de produção de óxido nítrico normalmente acontece cerca de 2 a 3 horas após o uso, tá? Então, por isso que se recomenda tanto assim. Agora, lembrando que, por exemplo, às vezes um atleta vai fazer um treino ou uma competição que vai durar 6, 7 horas, no Brasil Ride, por exemplo. Ou um atleta vai fazer uma prova de etapas, como a sua, que dura muito mais tempo do que isso, né? Ou um treino longo mesmo, preparatório, né? Simulado de prova. Mas, às vezes, um atleta pode usar 1 hora antes, porque o efeito ele vai estar pedalando ainda. Então, tudo tem que analisar a duração também e a intensidade do exercício. Agora, deve-se utilizar, como você bem colocou, Nicolas, antes de exercícios intensos. O que seria esse exercício intenso? Quando o seu treinador, por exemplo, passa o treino intervalado, os treinos intervalados da semana, um simulado de prova ou a própria competição em si, tá? Não é um suplemento para uso crônico, tá? É um suplemento que tem um efeito agudo, tá? Esse efeito agudo acontece 2 a 3 horas após o uso do suplemento, tá? Agora, alguns estudos estão sendo, começando a ser realizados aí, realmente tentando comprovar que o nosso músculo, ele tem a capacidade de estocar óxido nítrico. Porém, não se sabe ainda se esse estoque promoveria a disponibilidade desse óxido nítrico para a corrente sanguínea. É isso que os cientistas ainda não conseguiram mostrar. Porque caso seja comprovado isso, pode-se passar a utilizar todos os dias esses suplementos para ter um efeito mais significativo na resposta, no ganho de performance esportiva. Mas até então, até hoje, né, o que se comprovou? O uso é agudo, cerca de 1h30 a 2 horas antes de exercícios extenuantes, intervalados, de alta intensidade. O uso crônico, ele está mais relacionado ao processo de recuperação muscular do que necessariamente de melhora durante o exercício. Porque a beterraba, ela é fonte de antocianina, tá? E as antocianinas, elas são ali o que dão o pigmento, né? A cor, né? Arroxeada da beterraba, e elas promovem uma melhora no processo de recuperação muscular. Então, além disso, né? O próprio fato do nitrato ser utilizado após o treino, ele pode favorecer a entrega de oxigênio, glicose, nutriente para esse músculo que foi exaurido. E isso também promove uma melhora e facilita e acelera o processo de recuperação muscular. Porque esse músculo está sedento, você usa o nitrato junto com a sua refeição pós-treino, então você vai entregar muito mais rápido esses nutrientes, essa glicose ali para o músculo, fazer a ressíntese de ATP, moldar os danos musculares que aconteceram ali dentro. Então, muita gente tem dúvida, né? Eu posso usar, por exemplo, suco de beterraba depois desse exercício? Pode. Inclusive, nesse momento, não tem muita dose correta. Muito você bom. Usar pequenas quantidades de beterraba no pós-treino, por exemplo, junto com, por exemplo, frutas vermelhas, são ambos alimentos ricos em antocianinas que vão favorecer muito o processo de recuperação muscular. Então, quando muitas vezes as marcas sugerem em 3 dias, tem um efeito, sim, agudo e crônico do uso do nitrato antes do exercício, mas tem muito a ver com o processo recuperativo, porque nessa semana pré-prova, ou nos dias pré-prova, a maior preocupação dos atletas, das marcas, dos patrocinadores, dos treinadores, é que o atleta chegue com as pernas, vamos falar assim, muito bem recuperadas para ter ali uma performance boa, né, excelente aí durante as competições. E vamos falar uma real, né? Na verdade, seja dito, as marcas têm interesse em que você consuma e venda. Tem isso também. E por mais é inegável, né? Vamos falar, por mais que exista uma comprovação, eu pergunto por curiosidade mesmo, por já ter visto muitos protocolos distintos, né? E curiosamente, por exemplo, com o Aitor, quando a gente faz o trabalho nutricional de uso de nitratos, como eu falei, a gente usa uma dose de 400 miligramas 2 a 3 horas antes e no recovery sempre. Isso. E está explicado o porquê, né? E incluindo a citrulina, tá? Isso, com certeza, porque vai aumentar a captação. O que o atleta... Vamos colocar no Tour de France, por exemplo. Eu não sei se... Eu já vi vários documentários, né? Já acompanhei alguns atletas também no Tour de Portugal. Muitos deles chegam, né, no ônibus ali depois da etapa e comem uma torta holandesa, um doce ali. Por quê? Porque o açúcar o músculo precisa de açúcar, lógico, de aminoácidos também, tem vários ativos melhores do que isso. Mas para a recuperação, né, muscular, a gente precisa imediatamente após um exercício extenuante, principalmente se for uma prova de etapas,
colocar a glicose para dentro. E a citrulina, ela facilita essa captação de glicose lá no músculo, que é o lugar onde ele tem que ir, né? Não estocar gordura. Então, é por isso, né? E uma coisa super legal também de dica aí para os ouvintes é que, por exemplo, se você foi competir ou fez um treino super exaustivo ou fez um simulado de prova ali no final de semana, chega em casa, suco de uva integral, aquele de garrafa de vidro, que é uma excelente fonte de carboidratos, excelente fonte de antocianinas, batido com polpa de frutas vermelhas ou frutas vermelhas congeladas. Quem tiver frutas vermelhas em casa, use-as também. Beterraba e melancia, porque nesse sucão você vai ter citrulina, nitrato, carboidratos e as antocianinas, tá? Além dos outros nutrientes também, mas esses quatro principais favorecem muito o processo de recuperação muscular sem interferir negativamente na resposta adaptativa ao treinamento. Então, eu chamo de meu suco recovery. Quem quiser jogar um whey protein, né, ou uma proteína vegana em pó, isso aí vira um shakeão também, que, nossa, não tem quem não recupere quando utiliza essa combinação de aminoácidos de boa qualidade, carboidratos, proteínas de boa qualidade e esses ativos que eu falei, nitrato, citrulina e antocianina. Pô, vou, viu? Anote e faça. Integral, frutas vermelhas, beterraba, melancia e alguma fontezinha de proteína vegana, whey, o que você quiser. Também não precisa ser nada absurdo. Não. Scoop lá, né? Sim, exatamente. E sem contar que vai reidratar, tem todos os carboidratos ali de maneira distintas, em proporções diferentes. Sim. E, claro, não é tão prático para usar em competição, mas como o dia a Sim. dia é mais saudável, apetece mais, ainda mais no calor no Brasil aí, por exemplo. Exatamente. Nossa, exatamente. Melancia cai muito bem. Agora, uma dúvida quando a gente estava falando, fica a questão do cozimento. Por exemplo, pensar uma beterraba cozida altera a proporção, mata esses nitratos ou continua tudo igual? Sim, tem gente que fala, eu posso comer beterraba cozida na salada, vai dar na mesma? Não, não vai dar. Sinto dizer para vocês que o valor de nitrato cai drasticamente após o cozimento da beterraba. Então, se quiser utilizá-la como essa fonte, é crua, tá? Tem que ser crua, tem que ser crua. Até pensar, eu estava pensando aqui, porque, por exemplo, a BIT tem umas barrinhas deles de nitratos. Então, às vezes eu pensei, pô, às vezes você pode fazer, tem muita gente que gosta de fazer um sólido pós. Eu, por exemplo, confesso que eu gosto de algo sólido no pós-treino. Então, eu faço Legal. muitas receitas já com as proporções de ter ali a proporção de proteína, carboidrato mais sólido. Quero uma barrinha, quero um bolinho, alguma coisa Sim. palatável. Então, eu pensei, às vezes, jogar os nitratos numa receita que você vai cozinhar, não, tem que ser feito à parte. Exatamente. O cozimento, o aquecimento, ele faz com que exista uma redução significativa da quantidade de nitrato e aí você não vai ter o efeito esperado. Não vai ter esses 400 miligramas, não. E aí, falando nessa questão de querer algo sólido, é muito bom, né? Eu dei esse exemplo do shake, né? E ele se enquadra muito no âmbito assim. Cheguei de um treino longo, né? Das 5 horas ali. Meu almoço vai sair daqui 1h30, 2 horas. Às vezes as pessoas não têm tanta fome ali após o final do treino, então esse shake cai bem, dá um conforto, né? Promove ali o processo de recuperação muscular e rapidinho ele vai almoçar, né? Mas, por exemplo, um atleta que chega num treino intervalado, 8h30, 9 horas da manhã, vai almoçar 12h30, isso aí não sustenta, né? Então, muitas das vezes, dependendo do cenário de treinamento, de como é o processo digestório do indivíduo, mastigar no pós-treino é fundamental. Às vezes, se o atleta toma um shake como esse e é um atleta que chega com fome, ele vai ficar com tontura, fraqueza nesse meio da manhã, então não é interessante. Opções sólidas que você poderia fazer é você fazer, por exemplo, uma saladinha de beterraba mesmo, ali você pode inclusive pegar uma alface, uma cenoura, uma beterraba, né? Fazer, por exemplo, um azeitinho, joga um salzinho, um azeite ali, né? E come sei lá, tapioca com ovo, batata doce com ovo, pão com ovo, né? E aí existem várias opções, a gente falou sobre isso também na nossa última gravação aqui, mas coisas que sustentam um pouquinho mais mesmo. Eu sou igual a você, viu? Eu chego do treino, eu preciso de comer. Então, o meu pós-treino atual é batata doce, ovos e o suco arroxeado que eu gosto. Aí só não coloco o suco de uva, eu bato com melancia, frutas vermelhas, morango e melancia. É isso que eu faço de suco. E fica uma delícia, a família toda gosta. É um suco, inclusive, muito agradável, né? O sabor dele é muito bom. Inclusive, quando você falou no começo desses suplementos que tem um gosto muito ruim, é algo que é importante a gente salientar aqui nesse podcast, porque eu acho que eu sempre falo no meu consultório que a suplementação, ela tem que trazer essa viabilidade, tem que ser viável, né? Em vários sentidos, em relação à praticidade de preparo, manuseio e a questão mesmo da palatabilidade. Eu também já tomei, inclusive,
um produto aí rico em nitrato, assim, ele era granulado. Meu Deus do céu, gente, eu tomo qualquer coisa, assim, eu sou aquela pessoa que fala, faz bem, eu tô tomando, não ligo não. Mas esse tinha um gostinho de beterraba com sal, eu tinha ânsia de vômito. Então, assim, imagina um atleta ter ânsia de vômito antes de uma competição. Na hora, de repente, dele tomar um carboidrato ali durante o exercício, ele vai ter náusea, vai vomitar, e assim, isso vai atrapalhar todo o processo de performance dele, né, na competição. Então, eu falo que essas suplementações, elas têm que ser possíveis de serem consumidas, né? É igual muita gente pergunta de bicarbonato, né? Bicarbonato tem o mesmo efeito da betalanina, mas é mais barato. E aí a pessoa vai tomar a dose correta, né? Que quem sabe a dose correta é uma quantidade grande. Ele tem vômito, tem piriri, né? Então, assim, foi bom para ele? Não. Pode ser um suplemento com nível de evidência a mais. Mas se você passa mal, qual que é o benefício para você? Zero. Então, tudo isso tem que ser testado. O bom dos ativos ricos em nitratos é que é muito provável que você passe mal, né? Assim, quase zero a possibilidade de você passar mal, porque já não tem tanta fibra, né, quando é suplementação, e não tem efeito colateral, exceto quando é um produto que o gosto não é muito bom. Aí, às vezes, a pessoa tem ânsia, né? Mas eu sempre falo isso. Testa antes das provas, testa nos seus treinos importantes, intervalados, competições, para que você replique isso na competição, né? Não é para testar nada em dia de prova, independente se você tem maior segurança ou não, você precisa testar anteriormente. Como tudo, né? Principalmente falando de nutrição, tem que ser algo sustentável e que você goste, né? Vai muito mais mudança de hábito e a capacidade de usar aquilo de uma maneira recorrente do que, falaram que isso é bom, vou tomar. Não, testa, experimenta, você gosta de comer isso e faz. No caso dos suplementos, eles estão aí para facilitar, né? Como você mencionou algumas, e o seu uso é comprovado.